Graças e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Nós faremos a leitura a partir do versículo número 3 até o versículo de número 15. Diz assim, a Escritura Sagrada: Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o Santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, ele olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra. Na tua ira, calcas os pés às nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigado, meu Pai, pelo privilégio de termos em nossas mãos a Tua Palavra, de nos reunirmos como igreja do Senhor, e podermos, Senhor, ouvirmos a Tua voz falando conosco. Meu Deus, dá-nos, meu Pai, que possamos compreender, pela ação do Teu Espírito Santo iluminador, as verdades contidas na Tua Palavra, mas que principalmente essas verdades tenham eco em nosso dia a dia, e que saibamos viver de forma esperançosa, na certeza de que o Senhor reina e que reinará para sempre. No nome santo de Jesus Cristo, que nós te rogamos. Amém. Irmãos, quando eu era criança, na minha época não existia muito esse negócio de babá, e minha mãe, vez ou outra, precisava sair para resolver uma coisa ou outra na rua. E eu, geralmente, como mais velho, ficava tomando conta dos pequenos. E era uma confusão, porque tinha uma série de tarefas a executar. Desde cuidar, às vezes, alguns detalhes da casa, limpar a casa. E lembrem que aquelas regras de antigamente era: se não chegar com a casa limpa, vai apanhar. Às vezes era manter o fogo aceso para que a comida ficasse pronta. Às vezes era só ficar cuidando dos meninos mesmo, para eles não se matarem. Mas uma vez foi bem assustador. Eu era muito pequeno mesmo ainda, e fiquei com meus 2 irmãos. E no sertão, vez ou outra, acontece algumas ventanias bem violentas. Isso tudo por causa do clima louco que tem lá. É uma temperatura muito fria à noite, uma temperatura muito quente pela manhã, e quando está no período de seca, geralmente os ventos são bem fortes. E deu uma tempestade como essa, uma tempestade de vento, por volta das 2 horas da tarde. E olha, meu irmão, foi muito vento.
destelhou escolas, derrubou o telhado de um posto de gasolina, e foi uma confusão terrível. E eu com 2 meninos pequenos trancados dentro de casa. A gente trancou as janelas, tudo, mas era muita terra entrando por debaixo da porta. Não tinha como abrir a porta, porque senão a porta não fechava mais devido à pancada de vento, e foi bem desesperador, porque eu estava plenamente assustado, mas tendo que manter o controle para não deixar os 2 pirraias ficarem mais assustados ainda. Então meus 2 irmãos pequenos bem desesperados, com medo, e a pergunta era: cadê mamãe? Cadê mamãe? E eu lá sozinho dizendo: eu sei lá onde é que está a mamãe, que não tinha telefone naquela época. E a única coisa que eu conseguia fazer enquanto passava, e demorou mais de 1 hora para passar aquela tempestade de terra, de areia, era somente a esperança de que essa tempestade ia acabar. A esperança que mais cedo ou mais tarde o vento ia parar e minha mãe ia chegar. É assim sempre em nossas vidas, meus irmãos. Toda vez que nós enfrentamos uma dificuldade muito ferrenha, toda vez que nós enfrentamos dificuldades terríveis na vida, tem sempre um fio de esperança que nos sustenta, que nos segura. Seja o fim daquela tribulação, seja necessariamente um socorro que vai nos vir, nos agarramos esses fios de esperança para aguentar firmes as lutas e dificuldades que já estamos passando, ou algumas lutas e dificuldades pelas quais nós ainda estamos para passar. A pergunta que nós fazemos é: o que é o fio de esperança que nós nos agarramos? Em que nós nos agarramos para ter esperança? Onde está a nossa fonte de esperança? A situação de Abacuque não estava sendo fácil. Ele começou o seu livro reclamando com Deus. A reclamação dele era justa. Ele viu o povo de Deus envolto em violência, em agressão, em pecados, em iniquidades terríveis. E ele se levanta diante de Deus para fazer uma pergunta bem simples: Senhor, o Senhor não está vendo a bagunça que Israel está fazendo? Não está vendo a quantidade de pecados que eles estão fazendo? Senhor, até quando o Senhor vai permitir que o teu povo cometa iniquidades tamanhas contra o Senhor? A resposta do Senhor foi pronta e rápida: não se preocupe, eu estou preparando a Babilônia para entrar aí e causar uma destruição como ninguém nunca viu em Israel. E todo mundo vai ficar bobo quando vir o que eu vou fazer por meio da Babilônia. Capítulo 2 ele chega e diz: não, Senhor, eu não estou entendendo. Como é que o Senhor, para punir o teu povo, usa um povo pior do que o teu povo? Como o Senhor vai usar métodos maus para fazer o bem? Isso não é compatível com a forma como o Senhor está fazendo as coisas. Não é desse jeito que o Senhor age, fazendo o mal para fazer o bem. A resposta do Senhor é: não se preocupe. Minha mão pesará também sobre a Babilônia, e eu tenho reservado desse grupo um grupo que será salvo, um grupo que será resgatado. De forma que o Israel não se perde, o Senhor sempre mantém o seu grupo, e esse grupo voltará para Israel mais uma vez, e eu vou punir definitivamente a Babilônia, e eles vão ver a minha mão agindo contra eles. Em meio a todas essas discussões, o coração de Abacuque entendeu que ele estava com dias terríveis pela frente. Veja, o prenúncio que está por vir é de uma invasão terrível. E é por isso mesmo que nesse capítulo número 3, ele vai fazer uma última oração. Nessa oração ele não mais questiona os projetos de Deus, ele não mais questiona a demora de Deus em agir, ele não está mais em confronto. Na verdade, ele entende, pelo simples princípio que o Senhor levantou, que foi: o justo viverá pela fé. Por causa da fé do justo, ele agora vive com base nessa fé. O capítulo 3, então, é uma declaração da fé de Abacuque, que confia plenamente nos caminhos de Deus, mesmo que os caminhos do Senhor sejam para eles difíceis de compreender. É por isso mesmo que nós vimos isso mês passado, quando ele diz que diante do Senhor, ele agora não tem mais nada a fazer, porque ouvindo a voz do Senhor, ele ficou abismado, mas o que ele quer é que o Senhor execute o seu projeto, porque afinal de contas, o projeto do Senhor ainda é um projeto para o bem da sua igreja, mesmo que seja uma punição nunca vista para Israel. Ele diz: o Senhor ainda está executando misericórdia para com o seu povo. No versículo 3 em diante, meus irmãos, a oração de Abacuque, num formato de cântico,
se expande agora para uma descrição não só dos eventos como ele via, mas agora para uma manifestação teofânica. Ele vai ver em uma visão a destruição e o terror que Deus vai provocar em Israel, mas incrivelmente ele declara toda a glória de Deus nesse processo, de forma que ele apresenta-nos Deus com toda a clareza que é possível. Ele nos mostra Deus em toda a sua glória, em toda a sua graça, em todo o seu poder, com as suas mãos estendidas governando o universo. Um Deus que não perde o controle, um Deus que assusta, mas que ao mesmo tempo consola. Para isso, meus irmãos, ele vai fazer uma coisa interessante. Muitos comentaristas, olhando para o texto, perguntam: de quando é que ele está falando? Porque quando nós olhamos o texto, ele está usando referências de fatos que já aconteceram. O tempo todo ele está trazendo o passado. Ele está falando de coisas que o Senhor já fez. A pergunta é: ele está descrevendo o que já aconteceu ou ele está dizendo o que vai acontecer? Na verdade, ele está fazendo um paralelo entre o que Deus já fez e o que Deus vai fazer com Israel, mostrando que Deus é, da mesma maneira que antes, aquele que é juiz de todos, aquele que governa tudo e que produz justiça. Então ele não fala somente do passado, mesmo que use os eventos do passado. Mas impressionante que esse texto ganha um terceiro estágio, onde ele fala do que aconteceu no passado de Israel, fala do que acontecerá no cativeiro babilônico, mas fala da pessoa de Jesus Cristo executando definitivamente esse juízo. O texto, naturalmente, meus irmãos, se divide em dois momentos muito específicos. E os momentos são divididos, pelo menos, do versículo número 3 até o versículo número 8, quando ele vai descrever a glória de Deus que ele está enxergando. Mas a partir do versículo de número 8, vocês notam que ele vai mudar o tom, porque ele vinha descrevendo quem é Deus em terceira pessoa. Mas quando ele chega no versículo 8, ele começa a falar diretamente a Deus. Então, nesse segundo momento, ele não só descreve o juízo de Deus sobre Judá, em toda a sua glória, em todo o seu poder, mas ele vai mostrar um diálogo que ele tem com o Senhor. E nesse diálogo o Senhor manifesta toda a sua graça e toda a sua bondade para com o povo de Deus. O Senhor está vindo, é o que ele diz aqui. O Senhor está vindo para julgar, e esse julgamento que o Senhor há de exercer é o que faz toda a diferença. Ele estava pacientemente esperando pelo Senhor, e agora o Senhor se ergue para julgar Israel, e ele então entende que é a hora de aplicar o texto: o justo viverá pela fé. Com base na sua fé agora, ele calmamente espera a volta do Senhor, o Senhor chegando para julgar. Mas em meio a toda essa expectativa que ele tem aqui de julgamento, ele mostra a esperança que ele possui. De forma que o texto não fala somente de um juiz que está condenando uma nação. O texto fala de uma esperança que o profeta possui. Ele fala da nossa fonte de esperança. E eu gostaria de conversar com os irmãos hoje à noite exatamente sobre isso. Sobre a nossa fonte de esperança. Onde está essa fonte de esperança? Em primeiro lugar, a nossa fonte de esperança é que Deus vem até nós em sua glória. Ele virá. O texto começa, meus irmãos, no versículo número 3, já de cara dizendo isso. E ele vai descrever aqui todo o processo pelo qual o Senhor vai julgar. E notem que a imagem que ele nos está trazendo é como se ele estivesse em uma montanha, muito provavelmente perto de Jerusalém, de onde ele consegue contemplar não só o mar em frente da faixa de Gaza, mas também a região de Moabe, que fica um pouco atrás, indo em direção à região do deserto, em direção ao Egito. Ele contempla toda essa região e o que ele está vendo se formar é uma grande tempestade. E por isso mesmo ele começa a descrever todo o impacto que é a chegada de Deus para julgar Israel. E ele começa a descrever o Senhor chegando. E é por isso que o versículo 3 ele diz: Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. Ele diz: existe um ponto de partida, um ponto de aproximação de onde Deus está vindo.
Ele começa a contemplar o Senhor se aproximando. Mas o Senhor aqui nesse texto tem uma proporção tão grande, mas tão grande, que ele não anda por um caminho, ele anda por países. Ele tem uma proporção tão grande que ele abarca toda a região que vem do Egito. E ele vem de uma região inteira. É como se o Senhor fosse um gigante tão colossal, que nós vamos ver mais à frente, que quando ele pisa, os montes se esmagam, que só olhando a terra já treme. Ele diz, ele vem se aproximando como uma figura gigantesca. E de onde ele vem? Ele vem de dois lugares específicos. Ele vem de Temã, ele vem de Parã. O que é que ele quer dizer com essa ideia de que o Senhor está para vir? Na verdade, meus irmãos, as Escrituras vai nos dizer que Deus virá contra os seus inimigos, mais cedo ou mais tarde. Essa expectativa do retorno de Deus para julgar os seus inimigos se apresenta aqui como também a salvação do seu povo. E ele coloca agora todo o parâmetro pelo qual Deus se apresenta. Ele traz duas regiões, que na verdade são duas regiões muito significativas para Israel. Primeiro, a região de Temã. É conhecida como a região de Edom, já próximo de Israel. Mas a outra região, a região de Parã, é a região onde fica próximo o Monte Sinai, de onde o Senhor deu a sua lei. Ele está mostrando de alguma forma que Deus está produzindo um movimento que vem do Sinai até Edom. Esse, na verdade, se os irmãos se lembrarem, é o caminho que o povo percorreu, saindo da terra do Egito para entrar na terra prometida. É como se ele estivesse dizendo que Deus estava refazendo todos aqueles passos. Deus estava caminhando tudo novamente. O perigo agora é porque da última vez que Deus fez esse caminho, Deus estava se levantando contra as nações de Canaã. Deus estava julgando as nações de Canaã para colocar o seu povo lá dentro. O assustador agora é que Deus começa a fazer de novo esse caminho, mas quem está na frente dele agora é Israel. O assustador agora é que o Deus que se levanta no Sinai, está indo em direção a Edom, é o Deus que destruiu aquelas nações, mas que agora tem um alvo muito específico. O seu alvo é contra Israel. É contra Israel. É por isso mesmo que ele usa uma expressão bonita. Ele diz, Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. Na verdade foi lá no Monte Sinai, quando o Senhor disse que ele era santo e que o povo de Deus deveria também ser santo, e essa santidade que o povo de Deus deveria entender, que Deus apresenta na hora que julga. O mundo hoje gosta muito de um Deus que é amor, mas a Bíblia nos diz que o amor de Deus é santo, porque a sua santidade traspassa todos os seus outros atributos. Deus é santo. Foi por isso mesmo que Josué disse que o povo não conseguiria servir a Deus, porque Deus é santo e o povo não era, e por isso mesmo Deus os iria expulsar da sua presença. É por isso que isso pesa tanto quando Pedro, diante do Sinédrio, diz que vocês negaram o santo e o justo. Aquele que se declara santo lá no Sinai está vindo. O santo, aquele que julga com pureza, está vindo. E ele não vem calado, ele não vem assustado, ele não vem na surdina. Pelo contrário, o texto nos diz que ele vem na sua pompa. Olha aí o versículo 13, ele diz, a sua glória cobre os céus. De repente ele chega agora e diz que vem, e vem aquele que vai reinar, que vai julgar, vem o santo de Israel. E esse santo de Israel que se aproxima de Israel agora, ele vem em toda a sua pompa, com a sua glória cobrindo os céus. E ele não está fazendo referência à glória da criação. Ele não está dizendo que a criação louva ao Senhor, não é essa a ideia. Ele está dizendo que o simples ato do que ele vê é a glória de Deus se manifestando em luz plena. Veja, versículo número 4. A luz é usada aqui, meus irmãos, para descrever um Deus perfeito e pleno e justo, diferenciado de tudo. Ele diz, a luz do Senhor, ela resplandece, o seu resplendor é como a luz. Em várias partes das Escrituras, Deus é descrito como luz.
e aquele que habita em luz inacessível. Um Deus que expande-se como luz na sua própria glória. E ele chega agora e diz, e ele se apresenta na sua glória, como ele apresentou-se lá no deserto para Moisés. Ele retorna agora, mas notem, a presença de Deus em sua glória produz louvor, produz espanto, porque ele se apresenta à glória agora e a terra inteira reconhece quem está se aproximando. A luz do Senhor está chegando para Israel, mas ela está chegando de forma terrível. O texto diz que raios brilham da sua mão. A gente não sabe ao certo o que é que ele quer dizer com essa ideia de raios, porque a palavra lá tem literalmente chifres, mas como o texto faz referência à luz, ao que tudo indica, ele está dizendo que estão saindo raios das mãos do Senhor. E isso é comprovado de que ele está falando de raios e de fogo, porque se os irmãos prestarem atenção, no versículo 5, ele vai descrever o evento agora como ele está vendo. Então ele na verdade está olhando de longe, está vendo o Senhor chegando, e ele é luz, ele é glória, e ao ver essa luz se aproximando, ele vê que o Senhor, ele está soltando raios por todos os lugares, a sua mão tem raios, e ele vai expandindo esses raios à medida que ele se aproxima, como uma nuvem de tempestades, e vai queimando o que tem ao seu redor. E ele chega agora a dizer que ali, na mão do Senhor, está velado o seu poder, de forma que ele mantém ali sob controle aquilo que para nós é impossível de ser controlado. Raios estão sob o controle da mão dele, ele possui controle perfeito sobre o seu poder. Mas enquanto ele vê o Senhor se aproximando da região onde ele se encontra, ele começa a descrever o que está acontecendo no chão enquanto o Senhor está chegando. Se você chegar aí no versículo de número 5, ele diz, eu olhei para o chão para ver onde era que o Senhor estava pisando. E à medida que o Senhor vem chegando, ele diz, adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. A imagem aqui, meus irmãos, é a mesma imagem do Egito, quando o Senhor avança contra o Egito e produz a peste, produz a morte. A imagem é de um Senhor que destrói tudo que está à sua frente, de que esses raios que estão saindo da sua mão, estão queimando tudo, porque a palavra para pestilência é queimar. Ele está dizendo que quando ele vem passando, o seu fulgor, o seu fogo, vem destruindo tudo que está no caminho, e de forma que quando ele passa, tudo que sobra para trás são cinzas, é o resultado do seu queimar. Ele vem queimando toda a terra, desde a região do Sinai, ele vem destruindo tudo no processo, e à medida que ele vai se encaminhando, Abacuque olha e diz, o seu rastro é um rastro de destruição. E ele é imenso. Vejam aí, versículo número 6. Ele para. Onde é que ele parou? Ele para na entrada da terra prometida. Mas por que ele está vindo lá da região do Egito? Passou pelo Monte Sinai, chega, mas quando ele chega perto da região de Israel, ele para. A imagem é de um gigante desproporcional. De alguém que vinha causando destruição pelo seu próprio só pisar, queimando tudo por onde passou. Mas quando ele chega próximo a Israel, o texto nos diz que ele para, e quando ele para, faz tremer a terra, ele abala tudo, e não é um abalar sozinho, o texto diz que ele olha e sacode as nações. A imagem são de grilos pulando por tudo quanto é canto. Ele diz, de repente as nações estão pulando, mas por que ele está olhando? Na verdade, ele está vindo como um grande gigante e começa a olhar o território ao redor, como que tomando posse oficialmente de tudo que está ali, e tomando pé de toda a situação antes de agir de forma definitiva. Ele vem glorioso, poderoso, potente, se aproxima, para antes do ataque final. Ele para e olha estrategicamente quais são os lugares onde ele vai atacar, e só em passar a sua vista, todas as nações já pulam, já saltam na frente dele. Ele faz tremer a terra, ele está olhando e as nações começam a se sacudir. Vejam o versículo 6, o tamanho do poder que está sobre Israel. O texto diz, esmigalham-se os montes primitivos.
Os montes primitivos aqui, meus irmãos, são as ordens que o Senhor deu lá em Gênesis capítulo 1, para que houvesse separação entre terra e água, para que esses montes contivessem o limite das águas e mantivessem as águas no seu devido lugar. Ele chega agora e diz que esses montes que estão lá, desde o primeiro dia da criação, esses montes que mantêm as ordens desde o início, nem eles resistem à presença de Deus aqui. Ele diz assim: esses montes se esmigalham, os outeiros eternos se abatem, toda a estrutura que segura a terra, tudo que dá estabilidade à terra se desmancha quando ele chega. Mas de repente você pode pensar, se tudo se desmancha, o que Deus faz agora? Ele diz: os caminhos de Deus permanecem. Ele não precisa da estrutura física, ele não precisa da estabilidade da terra, ele mantém os seus caminhos onde não há caminho, ele mantém os seus projetos quando todos os outros projetos se desmancham, mesmo quando toda a terra entra em caos absoluto, ele ainda mantém os seus planos, ele ainda tem um caminho ainda, ele anda sem nenhuma preocupação. Os montes se derretendo na frente dele, não faz diferença nenhuma, ele continua com o seu projeto. De repente ele dá uma olhada um pouco adiante e vê os inimigos do Senhor. Ele vê os inimigos de Israel, ele vê Cusã em aflição e Midian tremendo. Ver as tendas, os acampamentos de Cusã e as tendas e acampamentos de Midian. Nós não sabemos ao certo porque ele traz esses dois, principalmente por causa de Cusã. Cusã vai aparecer lá no livro de Juízes, Cusã Ridariz Ataim. Foi a primeira vez que Deus usou uma nação inimiga para punir Israel. O Senhor os usou para destruir Israel. E Midian da mesma maneira, sempre foi rebelde contra o Senhor e atacava Israel. Ele está dizendo que os inimigos do Senhor, que foram usados por Deus para destruir Israel, agora estão no alvo também. E eles estão sabendo de que os seus dias estão contados. E eles agora começam a tremer, eles ficam assustados. O Senhor manifesta a sua glória, o Senhor manifesta o seu poder. O Senhor se apresenta vitorioso, o Senhor se encaminha para julgar os ímpios, para julgar os perversos. Quando nós olhamos essa descrição, meus irmãos, nós entendemos que o Senhor estava usando a Babilônia para fazer isso. Mas de repente a imagem que Ele nos traz é de um Deus que se lembra da sua aliança. É tanto que Ele vai usar pelo menos 3 aspectos, 3 maneiras de descrever aqui o nome de Deus. No versículo de número 3, Ele vai usar o termo Elá, que era um termo bem antigo para fazer referência a Deus. Mas logo em seguida, Ele vai começar a se referir a Deus como o Senhor, versículo número 8, o Deus de Israel. Mas quando você chegar no versículo número 18, Ele vai juntar agora a Adonai, o Senhor que governa todas as coisas. Ele está dizendo: o Deus que se levanta para julgar, é o Deus que se manifestará em glória plena, e Ele não virá para brincar, pelo contrário, quando Ele se erguer, Ele produzirá destruição por todo o seu caminho, porque Ele vem com toda a sua glória. De repente o texto nos diz que o Senhor não vem contido agora, pelo contrário, Ele vem em toda a expansão do seu poder. A própria terra, a criação inteira se assusta com o que está vendo e fica preocupada, angustiada e foge, se esmaga e pulam, de forma que eles estão assustados com o poder de um juiz que chegou para julgar. O Senhor vem em glória. E o Senhor veio contra Israel, e o Senhor puniu a Israel. Mas de repente, esse texto se solta daquele momento e começa a apontar para o momento que está para chegar. Quando a Bíblia nos diz que todo olho verá, que todos verão Cristo em sua glória. E foi assim anunciado: verão o Filho do Homem descendo em toda a sua glória. A imagem de um Senhor se aproximando aqui, vista por Abacuque, na verdade será a imagem que o mundo verá um dia, quando os céus se abrirem, e num abrir e fechar de olhos, como um raio que se mostra de um lado e se apresenta do outro, ele se apresentará como um juiz perfeito e pleno, um juiz que veio para produzir juízo perfeito, um juiz que virá para produzir destruição completa dos seus inimigos. Isso é Cristo.
Cristo é o cumprimento perfeito dessa profecia. O que ele está descrevendo aqui é um fato que há de acontecer no futuro, e se Deus quiser, não será muito distante, e que quando Cristo chegar, todos serão obrigados a confessar que Ele é Senhor. Ninguém se contenta diante desse Deus que se apresenta aqui. Ninguém se contenta. Mas como isso pode ser uma fonte de esperança para nós? Como é que eu posso ficar esperançoso? É que a apresentação da glória de Deus, meus irmãos, é um evento assustador. É um evento que produz muita destruição. Mas ao mesmo tempo, o que Abacuque está fazendo aqui é demonstrando um fator da fé. Ele está dizendo, eu creio no Senhor. E o que eu estou vendo, ele está descrevendo. E o que ele está descrevendo é um Deus pleno em seu juízo, mostrando toda a sua glória e o seu poder. Mas ao mesmo tempo ele sabe que isso não é contra o povo de Deus, isso é contra os ímpios. E mesmo que seja Israel que seja o alvo, ele sabe perfeitamente de que os rebentos do Senhor, que os filhos do Senhor, que os servos do Senhor não serão alvos dessa destruição. Pelo contrário, o Senhor se ergue com força, com poder, com juízo contra os inimigos do povo de Deus. Quando Cristo se erguer, meus irmãos, será um dia pavoroso, será um dia assustador. Os homens vão ficar apavorados, mas a igreja de Cristo finalmente ficará aliviada. O que ele está vendo aqui é a resposta de oração. Quando ele disse, Senhor, até quando o Senhor vai resolver o problema? Vai ficar sem resolver o problema? Aqui ele está dizendo, eu estou vendo o Senhor resolver o problema, julgando os seus inimigos, tanto os de Israel como os de fora de Israel. Mas ele não está apavorado, ele não está assustado, ele está encantado com a glória de Deus se apresentando para julgar. Sinais e maravilhas são descritos aqui, numa demonstração clara de que o Senhor está punindo, julgando os seus inimigos. Mas para a igreja do Senhor, é o grande alívio que ela tanto esperava. Essa é a fonte da esperança do povo de Deus, é ver o Senhor chegando em toda a sua glória. Segunda fonte da nossa esperança está aí a partir do versículo número 8 até o versículo número 15. É que Ele vem vitorioso. Acompanhe comigo, versículo 8. Ele faz uma pergunta interessante. A pergunta dele é, acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Ele faz uma pergunta para Deus, mas eu quero que você preste atenção. Deus estava se aproximando do versículo 6 ao versículo 7. Deus estava chegando, e a chegada era assustadora. Ele vinha com fogo, com raios em suas mãos, queimando tudo que estava no caminho, deixando um rastro de destruição. Quando ele para em frente a Israel, só em olhar e ver um pouco o ambiente, tudo já começou a ser destruído. Só em contemplar, os montes eternos já começaram a se desmanchar. Só em olhar, as nações já começaram a pular da sua presença. Ele está dizendo, a visão é assustadora. Ao contrário de fugir, o que o profeta faz é conversar com Deus. A partir do versículo número 8, agora tudo vira uma conversa. Ele começa a conversar com Deus. E a pergunta que ele faz é, Senhor, o Senhor está irado contra quem? O Senhor está irado contra rios? O Senhor está irado contra o mar? Por que ele faz essa pergunta? É possível que seja por causa dos versículos 7, de Midian e de Cusã, onde tem referência lá à região de rios e de mares. Mas provavelmente também ele pode estar olhando para o futuro, porque a Babilônia era conhecida pelos seus rios, pela sua capacidade. E o texto vai nos falar, por exemplo, em Apocalipse, dos rios e mares serem afetados quando as taças de ira do Senhor forem derramadas, e quando ele diz que o mar os rios se farão de sangue e o Eufrates vai secar.
A imagem que está lá em Apocalipse, do Senhor secando rios, do Senhor transformando rios em sangue, na verdade não é uma coisa nova. Ele está falando do Senhor transformando o rio Nilo em sangue, e o Senhor secando o rio Eufrates para destruir a Babilônia. São os mesmos eventos que ele vai descobrir aqui. Ele de repente chega e diz: o Senhor está irado contra rios? O Senhor está irado contra o mar? Diz: não. A imagem a partir de agora é de um Jesus que se apresenta a Abacuque vitorioso quando resolver enfrentar os seus inimigos. É por isso que a expressão que ele usa, ele diz: já andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória. Ele chega agora com o seu exército, ele chega agora montado em seus cavalos. É por isso que em Apocalipse ele é apresentado como um cavaleiro num cavalo branco. Ele está armado e pronto para a batalha, e ele, vitorioso, se apresenta diante dos seus inimigos. É por isso que a partir do versículo número 9, Abacuque vai descrever eventos do passado, passando por cada um desses estágios onde o Senhor foi vitorioso. Note comigo o versículo número 9. Esse versículo é difícil de interpretar. Se você for procurar comentaristas, são 10 comentaristas, são 10 opiniões diferentes. Mas querendo ou não, tem algumas informações aqui que eu acho que são interessantes. Primeiro, ele diz que o Senhor está com seu arco descoberto ou entesado. Ele está esticado. A imagem aqui é de um Deus que se apresenta para Israel não medindo o tamanho da sua força. Porque à medida que se estica o arco, você dá a menção de aonde você quer que a flecha chegue. E ele aqui, ele não está esticando o arco pela metade. O texto traz a ideia de que ele esticou toda a potência que o seu arco possui. Ele está dizendo que ele não medirá a sua força quando entrar para guerrear. E não se preocupe se ele está gastando muita força para guerrear. O texto diz que ele tem arma suficiente para guerrear, e farta está a tua aljava de flechas. Ele diz: ele não vai faltar armas, não vai faltar flechas para o Senhor. Ele está armando todo o seu poder no seu arco, e ele tem flechas suficiente para todo mundo. Ele vai produzir justiça, e tenham certeza absoluta disso. É tanto que ele chega agora e descreve toda a criação compreendendo isso. Toda a criação reconhece que Deus não veio para brincadeira aqui, que Ele veio realmente para ser vitorioso e definitivamente ganhar essa batalha. Ele vai descrever como a criação reage quando Deus está brigando, quando Deus está guerreando. O que acontece? Versículo 10: os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. A imagem aqui é incrível. A descrição aqui, meus irmãos, é de um tsunami de proporções épicas. Ele está dizendo que os montes que existem no mar se abalam, e ele descreve um terremoto tão grande, tão profundo, que as águas do mar se levantam como se estivesse levantando os braços. E ele descreve uma parede de água imensa que se ergue de baixo para cima, a ponto de chegar até os céus. É um tsunami. Ah, pastor, mas de onde ele tirou essa ideia? Isso já aconteceu, não necessariamente dessa maneira, mas as águas já se levantaram e já formaram paredes para o povo de Deus passar. Ele está dizendo que quando Deus quer ser vitorioso, a criação, sejam montes ou sejam mares, eles obedecem às ordens do Senhor e reagem de imediato. Ele diz: essas águas se erguem, se levantam, e os montes se contorcem. Eles fazem exatamente aquilo que Deus deseja. É o Senhor fazendo com que o mar vermelho se abra. Ele diz: da mesma maneira, o Senhor ainda mantém controle, e a criação inteira reconhece isso. Não só isso, veja versículo 11: o sol e a lua param em suas moradas. Ele descreve aqui a batalha de Josué,
quando o Senhor estava enfrentando os seus inimigos, e durante o dia não seria suficiente para matar a todos, e Josué roga ao Senhor, e o texto nos diz que o sol e a lua pararam, até que Josué desse cabo de todos os inimigos que estavam batalhando, até que a batalha terminasse. O Senhor para o sol, para que eles tenham luz para terminar a batalha. Ele está dizendo, todo o poder do universo está ajudando o Senhor na sua guerra. O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ou seja, quando ele começa a guerrear, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Quando o Senhor começa a briga, todo o universo ajuda, entra para a batalha também, tudo acompanha. Versículo número 12, ele diz, na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calca os pés as nações. Isso aqui eu acho fantástico, porque a ideia dele é que não há como fugir, o Senhor alcança. E olhe, o texto diz, o Senhor marcha. Note, ele não está dizendo que ele caminha, ele não está a passeio, ele está em guerra, em batalha, ele está alcançando os seus inimigos, e ele vai ao encontro de cada um deles, e ele vai destruir a cada um deles. Que coisa terrível! Como é que a gente pode achar que isso é uma coisa boa? Por causa do versículo 13. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. A imagem aqui, meus irmãos, é de que quando Deus destrói os ímpios, Ele não faz isso por um prazer sádico. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Isso Ele não faz porque Ele gosta de ver isso. Na verdade, o texto está dizendo que Ele faz isso porque Ele ama muito a sua igreja, que está sendo destruída por esses ímpios. A destruição dos ímpios é por amor à igreja dEle. É porque Ele sabe que esses ímpios jamais deixarão a sua igreja em paz. E para salvaguardar a sua igreja, Ele destrói todos os seus inimigos. Os inimigos do Senhor não fazem cócegas nele. Os inimigos do Senhor não são fortes o suficiente para se insurgirem contra Ele. É por isso que o Salmo 2 diz que o Senhor ri dos seus inimigos, que eles são como formigas pequenininhas, mordendo os pés de alguém, achando que ela sozinha vai conseguir produzir algum efeito. Ele diz, não, vocês não são nada. E Ele ri dos inimigos, mas Ele vê a sua igreja em sofrimento. De repente Ele chega e diz que essa ação de justiça que o Senhor está imperando aqui, o salvamento do Senhor, é porque Ele ama o seu povo. Ele está agindo para salvar o seu povo, salvar o seu ungido. A pergunta é, quem é esse ungido aqui? Já que em nenhum momento da Bíblia, ungido se refere ao povo de Deus, e ele também não está no plural, notaram? Então não são os ungidos do Senhor, o povo de Deus. Na verdade, a imagem aqui é de o próprio Cristo, como junto com a sua igreja, sendo um com o seu povo. Ele está salvando o povo por quem Cristo foi crucificado. Ele está se levantando nesse sentido. Para isso, versículo 13, ele diz, feres o telhado da casa dos perversos. Aí fica esquisito, por que ele foca logo no telhado? Por que ele não vai logo para o alicerce e derruba a casa toda? É porque a imagem de ferir o telhado da casa, na verdade, é ferir a parte de cima da casa, ferir a cabeça da casa. Não é que ele está dizendo que vai ferir a casa em si, mas casa como descendência, como família. Ele está dizendo que ele vai ferir desde a cabeça da família dos perversos até descobrir todo o fundamento. Ou seja, ele vai ferir desde o pai até os filhos. Ele vai ferir a família inteira dos perversos. Ele vai pegar todos os perversos em todas as suas famílias. Isso aqui é Egito. É a 10ª praga alcançando a todos indistintamente. E o Senhor pegando nas casas, destruindo os primogênitos, cortando a cabeça das famílias. E Ele trazendo toda a história de Israel agora, na entrada do povo, o Senhor, como o Senhor foi juiz no passado, de como o Senhor julgou
os seus inimigos, de como o Senhor foi poderoso enfrentando os inimigos por amor a Israel. Ele diz, ele vai fazer tudo de novo, e ele vai ser vitorioso de novo, versículo 14. Versículos 14 e 15, meus irmãos, é uma descrição de como a vitória dele será plena. Veja aí, versículo 14. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo. Ele está se lembrando de uma mulher que pegou uma estaca e o seu martelo de fazer tendas e cravou na testa de um comandante chamado Sísera e venceu a Jabim, rei de Canaã. Ele está dizendo que o Senhor vai traspassar a cabeça dos seus inimigos, mas não vai fazer isso somente, ele vai humilhar os seus inimigos, como ele fez com Sísera. Para humilhar Sísera, ele usou uma mulher para matá-lo. Como é que Deus vai matar e humilhar os seus inimigos? Ele vai traspassar a cabeça deles com o quê? Com lança. De quem é a lança? Deles. Não, meu filho, você não entendeu. Ele está dizendo, ele vai tomar a lança do inimigo e com a lança do cara, ele vai espetar a cabeça do cara. Isso é que é humilhação. Porque não é só uma questão de acertar a flecha nele, de acertar a lança nele. Esse cara está desarmado, ele foi incompetente. A ponto de que aquele que veio contra ele, tomou dele a arma e usou a arma dele contra ele. Ele diz, o Senhor vai usar as próprias armas deles contra eles, numa forma de humilhá-los. E nessa humilhação, ele diz agora, os quais como tempestade avançam para me destruir. Aí de repente, Abacuque resolve entrar na oração, notaram isso? Ele está dizendo, quem são esses inimigos? Ele está dizendo, é a Babilônia. É a Babilônia que está vindo contra Israel. E o Senhor vai se levantar contra a Babilônia. E vai fazer a Babilônia cair com as suas próprias armas. Vai fazer a Babilônia cair na sua própria destruição. Porque a Babilônia está se levantando contra ele como uma tempestade. Ele sabe que os inimigos estão à porta. Eu quero que você preste atenção aqui. A Babilônia nem tinha entrado em Israel ainda. E Abacuque já está dizendo, eu sei o que vai acontecer, mas eu também sei que Deus virá em meu socorro. Ele está dizendo, a coisa está ruim agora, por isso que eu estava orando, mas a coisa ainda vai piorar, vai aumentar o tamanho da destruição. Não tem problema não, porque por maior que seja a perseguição que virá no futuro, Deus vai pegar as armas deles e espetar a cabeça deles no final, porque eles se alegram de destruir os justos. Versículo 14, eles se alegram como quem quer devorar o pobre no escuro, escondido. Eles têm prazer na destruição dos santos, eles têm prazer em destruir a igreja do Senhor, e Jesus nos advertiu disso. É por isso que os preministas ficam tão aperreados, porque a ideia é de que nós vamos passar pela grande tribulação. A Bíblia nos diz que nós iremos sofrer, que nós iremos passar pelos grandes aperreios, que nós seremos perseguidos e destruídos, que nos matarão e acharão que estão fazendo um grande favor a Deus quando nos matam. Eles vão glorificar a Deus por nos matarem. Eles vão perseguir a igreja no intento de destruir a igreja. E quando tudo pela frente é assustador, ele diz, não tem problema. O justo vive por fé. Eu sei que o meu Deus vai se levantar e vai destruir esses homens, esses inimigos do Senhor, com as próprias armas dele. Sabe por quê? Versículo 15, marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa das grandes águas. Diz, o Senhor vem cavalgando em cima de águas, e ele vai chegar vitorioso. Notem, meus irmãos, que o grande princípio que ele coloca aqui é que a vitória de Deus é a vitória do povo de Deus, de que o que se aguarda é o Senhor punindo os ímpios, mas que a punição dos ímpios não é somente porque eles são ímpios, mas é porque eles são inimigos do povo de Deus. De que quando Satanás não consegue enfrentar de frente, tete a Deus, ele foca na criação, na igreja do Senhor. De que ele tenta de todas as maneiras destruir a igreja do Senhor, e tenta a todos os passos conseguir desmantelar a igreja do Senhor. Mas quando ele achar que é vitorioso e a grande Babilônia estiver embriagada com o sangue dos mártires, quando a grande Babilônia estiver feliz em achar que venceu a igreja do Senhor,
Senhor, Cristo se ergue, cavalgando sobre as águas, destruirá os seus inimigos e garantirá a paz eterna, a tranquilidade eterna da sua igreja. Cristo vai voltar, meus irmãos. Cristo vem e Ele virá vitorioso. Ele não virá para travar batalhas, Ele virá para vencer definitivamente a batalha, de forma que os ímpios serão obrigados a entender finalmente o tamanho da grandeza que Cristo possui. Eles não terão como se livrar, porque no final das contas, o Senhor há de esmagar os seus inimigos, o Senhor há de dar a eles o cabo final. Queridos, quando nós vemos uma palavra como essa que o Senhor deu a Abacuque, que em sua oração estava entregando a Israel, nós ficamos com uma grande expectativa. Primeira coisa que nós precisamos nos lembrar agora: não tenham esperanças no mundo. A nossa fonte de esperança não está em um mundo melhor. A musiquinha da Rede Globo no final do ano não é verdadeira. Não tenha esperanças de que o mundo vai sempre melhorar, de que os homens ficarão mais evoluídos. Não tenha expectativa de que a paz vai reinar, de que os homens vão se tornar mais suaves, mais delicados, mais amorosos, porque são exatamente os amorosos que querem a nossa morte, são exatamente os tolerantes que querem que a gente morra, são exatamente aqueles que são paz e amor que querem a nossa destruição. Não se enganem, os homens não conseguem salvar a si mesmos, os homens não conseguem negar a sua natureza pecaminosa caída, eles não conseguem negar os seus corações. Não tem tecnologia, não tem modernidade, não tem regras de etiqueta que mudem o coração dos homens. Então, igreja do Senhor, tenham de uma vez por todas essa expectativa de que, da mesma maneira como o Senhor falou por meio de Abacuque, as nossas expectativas são terríveis. Não tinham melhorado a situação de Abacuque. Israel estava em condenação, ia piorar a situação de Abacuque, porque Deus ia levantar inimigos ímpios para destruir Israel. A situação ia ficar difícil, mas o povo de Deus sempre manteve em seu coração o fato de que o Senhor não permitirá que sua igreja seja destruída. Não se engane, não. Não tem expectativa com a eleição de outubro, não. Mas se fulano foi eleito, se ciclano foi eleito, vai melhorar. Vai não, meus irmãos. Vai não, porque não é uma pessoa que muda esse país. É só Cristo que pode mudar os corações. É só Ele que vai mudar qualquer coisa. Então não coloque sua fonte de esperança aqui na terra. Porque o que aconteceu em seguida foi o Senhor levantando a Babilônia e o Senhor destruindo Israel, e sobrou muito pouco dos eleitos do Senhor. E isso nos leva ao segundo aspecto: coloque toda sua esperança em Deus. Jeremias, ao contemplar as mesmas coisas, ele diz: quero trazer à memória que me pode dar esperança, que a misericórdia do Senhor são a causa de nós não estarmos no mesmo pacote dos ímpios, são a causa de nós não sermos consumidos. O que é que me pode dar esperança? É o fato de que quando o Senhor se erguer como justo juiz, quando os céus se rasgarem como cortina, quando o Senhor se apresentar em toda a sua glória, quando raios saindo das suas mãos produzirem destruição onde Ele pisar, quando todos os fundamentos da terra ruírem, quando os elementos dos céus caírem abrasados, quando o mar se tornar em sangue, a lua em sangue, quando o sol perder o seu brilho diante do brilho daquele que veio reinar, quando o Senhor se erguer para destruir os seus inimigos, nós não seremos contados entre eles. Ele virá, pelo contrário, para nos livrar deles. Ele virá para salvar a sua igreja. É essa a nossa grande esperança. A nossa expectativa, meus irmãos, não é de um céu aqui.
A nossa expectativa não é de um mundo bonito e gostoso de se viver aqui. É por isso que o Senhor nos permite passar por tribulações, por angústias, por dificuldades, para que nós mantenhamos o nosso coração no lugar certo, na volta de Jesus Cristo. A igreja do Senhor precisa lembrar de que é Cristo que será a nossa fonte de esperança para sempre. É a volta dele que nós aguardamos, é a chegada final dele que nós almejamos, e é lá que está a nossa esperança de um mundo melhor. Mas a educação vai melhorar muito o nosso país. Não existe educação para corações maus. Mas se nós tivéssemos pelo menos uma saúde melhor em nosso país. Não existe saúde para pessoas que vão para o inferno. Mas se nós tivéssemos pelo menos segurança em nosso país. A única pessoa que poderá nos dar segurança é quando o Senhor pegar todos os bandidos e enfiar no inferno para todo sempre. Porque lá eles não vão sair. Entendamos de uma vez por todas, meus irmãos. Nossa fonte de esperança é Cristo voltando nos ares. Isso será o maior desespero do mundo. Isso será o dia mais terrível para eles. A imagem aqui é assustadora, pavorosa. Não tem como ver isso aqui e não ficar assustado com o tamanho, com a proporção, com o poder aqui empenhado. Mas será a mais bela imagem que a igreja vai ver. É quando o seu noivo se levanta forte e bravo para defender a honra e a saúde da sua noiva. Quando o noivo se erguer violento e agressivo para proteger a delicada noiva que ele possui do seu lado. Quando Cristo se erguer, ai daqueles que maltrataram a noiva de Cristo. Ele vai puni-los, ele vai se vingar deles. Que o Senhor, meus irmãos, nos dê a graça de termos a fonte de esperança no lugar certo. Pode ser que a tempestade ainda vá piorar, que ao contrário do meu caso, esperando a tempestade passar para que minha mãe chegasse. Era essa a minha esperança. Como igreja do Senhor, saibam, a tempestade ainda vai piorar muito antes do fim. Mas Cristo vem. Ele vem. E quando Ele chegar, Ele vai pôr fim à tempestade e vai nos dar calmaria eterna. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.